Nada, absolutamente nada nem ninguém prepara uma psicóloga para quando ela começa a criar conteúdo na rede social. Sim, é um caos. Hoje eu vim aqui te preparar para isso, falar algumas coisas que eu gostaria de saber lá no meu começo, algumas coisas que eu aprendi ao longo do caminho, trazer um pouco de conforto para o teu coração e te contar como lidar com alguns perrengues que nos acontecem aí no meio deste processo enquanto a gente está tentando ir atrás, né, dos nossos sonhos, atrair os nossos pacientes, investir na nossa prática clínica através da produção de conteúdo e levar a palavra da saúde mental para todas as pessoas. Eu sempre falo isso. Meu nome é Bruna, eu sou lá no @Psico Fora da Caixa, você me encontra em todas as redes, eu falo sobre como atrair pacientes, então, através da produção de conteúdo, do posicionamento digital, mas de um jeito ético, de um jeito autêntico, estratégico e que a gente tente se divertir também no meio do caminho, porque não precisa ser tão sofrido quanto algumas pessoas fazem ser ou fazem parecer que é. Vamos lá, apertem os cintos. Menino, que velocidade é essa, Júnior? Parece carro, Júnior! Primeira coisa, é uma coisa que eu falo para as minhas alunas, que eu repito, que eu sei, que eu sinto, que eu penso, que eu passei, que é o algoritmo, a criação de conteúdo, a rede social, ela é ingrata, mas assim, ela é muito ingrata. O que eu quero dizer quando eu digo isso? A gente posta, a gente fala, a gente fala, a gente faz, e muitas vezes não vem nenhum retorno por um longo período de tempo. Então ela é ingrata nesse sentido, parece que ela testa a gente, sabe? Do tipo, tu quer? Quer isso mesmo? Tu quer ficar aqui? Tu quer que as pessoas te ouçam? Tu quer que o seu conteúdo seja entregue para as pessoas? Então vamos ver se tu aguenta o tranco. Eu vejo o algoritmo, eu personifico ele mais ou menos desse jeito. Vamos ver se tu vai aguentar o tranco. E daí ele vai testando a gente. Quem perdura e consegue permanecer nessas tentativas e obviamente vai melhorando as habilidades com o tempo, consegue eventualmente, sabe? Consegue alguma coisa, consegue os pacientes, consegue os números, consegue os seguidores. Sim, mas a gente não tem uma garantia de tempo também, né? Quanto tempo, como, quando, não tem. Isso é uma coisa mais enlouquecedora, né? Porque por muito tempo ali a gente fica falando sozinha, a gente tem que sustentar isso, tolerar. A gente, o que mais que acontece? A gente fala, faz as coisas, a gente muitas vezes até investe o nosso tempo, né? Deixa de pegar pacientes. Eu fiz isso no começo, eu deixei de aceitar alguns pacientes para o tempo que eu atenderia eles, eu focasse na minha produção de conteúdo. Óbvio que agora eu olho para trás e eu penso, nossa, valeu muito a pena. E valeu de fato muito a pena. Mas lá na época eu não tinha garantia, então eu estava fazendo isso bem diante da incerteza, né? Então é outra dor que a gente investe tempo, às vezes está cansada, enfim, tá sem energia, mas é mais uma demanda de trabalho que a gente tem, produzir conteúdo para a rede social. E a gente vai ficando cada vez mais frustrada também diante disso tudo, né? A gente vai desanimando, a gente vai se questionando. Muitas vezes eu vejo as pessoas se questionando se elas de fato são boas para estarem na rede social. O que eu costumo pensar sobre isso, tá, gente? Todo mundo pode estar na rede social. Claro que para algumas pessoas vai ser mais difícil, porque as habilidades que a rede pede são mais desconfortáveis para aquela pessoa desenvolver. Por exemplo, uma pessoa bem low profile, vamos pensar, bem na dela, bem assim, voltada para dentro, bem zen, tipo uma pessoa bem quietinha, tá? Eu me considero essa pessoa, por mais que as pessoas na rede social me olhem e falem assim, não, tu é super, né, para fora, expansiva e tal. Gente, não, tá? Isso foi uma habilidade que eu treinei, estar assim, me apresentar assim na rede. Eu treinei para conversar, para me expor, mas meu natural é ficar quieta na minha, sabe, não ser vista, não ser lembrada, não ser nada, assim, não ter esse palco da rede social. Mas, por ter lá os objetivos que eu tinha, eu fui me colocando, fui me conectando com os benefícios que eu tinha ali, fui desenvolvendo as habilidades e hoje tô bem melhor do que eu era lá naquela época. Então, em resumo, o que eu queria dizer? Algumas habilidades vão ser mais difíceis de ser desenvolvidas por algumas pessoas, porque de fato aquilo não é tão natural para elas e a rede social pede que a gente desenvolva, tá? Mas esse é um lugar que todo mundo pode estar. Só vai precisar se dedicar para isso,
Como eu falei, alguns mais, outros menos. Mas ela é muito ingrata, essa rede, por todos esses motivos. Esses dias eu tava assistindo um canal do YouTube de uma pessoa que eu sou fã, e ele estava falando sobre o processo dele de se tornar youtuber, né, e de ficar famoso, assim, na plataforma. E eu tô começando aqui, então tem muito pouco tempo que eu tô aqui. Eu sou uma pessoa que, por ter esses já 5, quase 6 anos criando conteúdo lá para outra rede, que é onde eu criei há mais tempo, lá no Instagram, eu entendo o tempo das coisas, assim, sabe? Eu entendo que não é uma postagem que vai me fazer ficar famosa, ser conhecida. Isso nem é bom no fim das contas. Eu entendo que não é um vídeo aqui que, sabe, vai mudar tudo. Não, é uma construção. Por mais que eventualmente algum vídeo viralize, tá, mas eu fiz muitos vídeos antes daquele vídeo. Não foi aquele vídeo que mudou todo o jogo. Então eu vejo realmente as coisas como um processo. Eu não olho para as coisas de maneira isolada. E eu percebo que muitas pessoas caem nesse conto, assim, e daí esse youtuber ele estava falando que ele demorou acho que 6 meses ali para começar a fazer muito sucesso, assim, no YouTube. Mas foi 6 meses postando, quase todos os dias ele estava postando, então era num volume altíssimo, treinou muito as habilidades dele, até que eventualmente teve um vídeo que bombou mais ali e ele começou a entrar nesse fluxo, assim, entender também a linguagem que ele estava tendo na rede social. Eventualmente ele se corrigiu no próprio vídeo, ele falou, não, mas eu tô criando conteúdo tem muitos anos, então se a gente contabiliza tudo, não são 6 meses, são anos, e é essa visão que eu tenho, né? Mas isso me tranquilizou quando eu ouvi ele falar desse jeito, porque eu pensei, caraca, é isso, o YouTube é a plataforma que eu ainda tô tentando entender como estar, assim, sabe qual é o meu jeito de estar aqui, quais são as temáticas que eu trago, como eu me sinto, qual é o meu público aqui, as pessoas estão chegando devagarinho. Então, eu ainda estou me familiarizando com a plataforma está se familiarizando comigo, as pessoas, o público também está se familiarizando. É uma nova relação. E escutar alguém falar sobre o processo de se familiarizar aqui com a plataforma no YouTube me tranquilizou, porque hoje ele é super famoso, assim, super conhecido, tem números altíssimos, vende um monte através aqui desse canal e tá usando cada vez mais esse canal e deixando os outros de lado. Ver uma pessoa que atingiu algo que eu quero atingir aqui, falar sobre o processo dele, sem mágica, sem, sabe, hack, sem uma transformação absurda, não, mas falar sobre o processo, ser um processo, fez eu respirar, assim, me tranquilizar um pouco. E eu vejo que isso falta nas pessoas, que é entender que nada se vê isolado, gente. Parem, por favor, de olhar um vídeo isolado e achar que é aquele vídeo que vai fazer todo o sucesso do mundo. Parem, eu falo para as minhas alunas, né? Parem de oferecer algo, um serviço, um infoproduto, uma vez, um link ali nos stories, alguma coisa assim, e achar que as pessoas vão comprar naquela vez que você ofereceu, e daí elas não compram, você fica frustrada e acha que aquilo não é para você. Não, gente. Rede social, posicionamento aqui é para quem está disposto a viver o processo. Raríssimos são os casos, as exceções mesmo, que viralizam de cara um vídeo e tal. E eu falo, isso nem é bom, como eu falei antes, por quê? Porque muitas vezes a pessoa não está preparada para o tanto de gente que vai chegar no perfil dela, não está preparada nem emocionalmente e nem preparada no sentido estratégico mesmo da coisa. Assim, se chega tanta gente assim, tu tá preparada para receber um monte de gente? Teu valor tá justo já? O teu infoproduto tá organizado? Sabe? Essas coisas assim. Então, todo esse tempo que a gente fica postando, muitas vezes sentindo frustração, sentindo que não vai dar em nada, é um tempo que a gente precisa olhar para ele como um tempo de preparação. Para quando lá na frente a gente começar a colher os frutos de tanto que a gente persistiu em estar naquele contexto, daí a gente está mais preparada. A gente pode receber mais e melhor essas pessoas e emocionalmente, lógico, também tá mais preparada para tantas pessoas olharem para a gente, certo? Primeiro grande ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Dito isso, eu quero normalizar o cansaço, a frustração e dizer que eu entendo que talvez toda semana você vai ter vontade de parar, você vai ter vontade de jogar tudo para o alto. E você pode fazer isso.
você pode parar a qualquer momento. Mas saiba que, se você não escolher este caminho para captação de pacientes, né, para investir na sua clínica, se você não escolher esse caminho da produção de conteúdo, do posicionamento digital, você vai ter que escolher outros caminhos. Sabe disso, né? Parece óbvio, mas assim, parece que a gente não pensa nisso nessas horas, assim, é fácil abrir mão da produção de conteúdo, mas assim, para onde tu vai? E esse para onde tu vai, eu não digo de um jeito ruim, assim, para onde tu vai, o que tu vai fazer agora? Ó, querida, você tem possibilidades, você pode oferecer palestra, eu fazia muito isso, né? Palestra gratuita, roda de conversa e tal, e seu nome vai circular. Você pode pedir para os colegas te indicarem cada vez mais, né? Falar que você está com a agenda aberta e tal, e esperar que os colegas indiquem. Você pode pegar o seu cartão de visitas e largar em alguns lugares. Claro que você tem essas outras possibilidades, mas daí você precisa parar e se questionar se você está disposta a lidar também com o sofrimento que essas outras possibilidades vão te trazer. Porque a gente fala da produção de conteúdo e, claro, é um sofrimento muito escancarado, assim, falar sozinha, ter que, né, desenvolver as habilidades e tal, são várias coisas, né, que a gente precisa investir energia para se posicionar na rede enquanto profissionais, enquanto psicólogas, que isso, assim, tá muito denunciado, né, o sofrimento que vem embutido nisso. E parece que a gente esquece que se a gente pegar qualquer outro caminho, também vai ter sofrimento. Eu lembro, tá? Porque eu não nasci aí, me formei e tinha rede social. Não, me formei bem antes, assim, do começo das psicólogas estarem na rede social. Então, o que eu fazia? Fazia palestra, ia lá, sofria de ansiedade e tal, né? E não era garantia nenhuma de que as pessoas iam marcar comigo alguma coisa. Era mais demorado, assim, o tempo, sabe? Era mais paradão essa coisa, assim, quando eu não tinha a rede social me trouxe muito mais agilidade, assim, as coisas são mais imediatas, elas acontecem quando elas começam a acontecer, tá? De maneira mais imediata. Quando começa a dar certo, assim, chegam muitas pessoas interessadas, nosso nome começa a circular, daí é bem legal, mas isso também demora um tempo, né? Mas eu sinto que demorava mais tempo, era mais, sabe, moroso, acho que é a palavra, não sei, mas era mais moroso, talvez. Moroso existe, gente, agora eu sou muito na dúvida. Vocês entenderam? Eu espero que sim, espero que eu tenha dado o tom. Mas era mais, sabe, lento, assim, quando eu não tinha rede social. Dava palestras, também investia bastante minha energia nisso. Entregava cartão em loja, gente, eu ia em loja onde eu achava que iam ter os meus potenciais pacientes, e eu deixava cartão lá, pedia para os colegas me indicarem, nunca tive vergonha disso, metia o carão, falava, ó, tô com vaga aberta, me indica, trabalho com tal demanda, tô me especializando em tal área, bem de boa, assim, falava, só que isso me deixava muito à mercê, parece, do mundo, acho que era essa sensação que eu tinha, que eu tava à mercê de outras pessoas para me indicarem ou para chegarem em mim. E a rede social me deu um pouco dessa autonomia, ou talvez até de controle mesmo, assim, de que tá, eu vou me agarrar aqui, eu vou fazer tudo que eu posso fazer para entender se isso pode dar certo para mim, e eu vou fazer o que tá no meu alcance, assim, sabe essa coisa de fazer o que tá ao alcance? Isso é muito importante para mim, muito, assim, dentro do meu funcionamento mesmo. E a rede social, a partir disso, assim, e com bastante tempo, foi me trazendo essa agilidade, tá? Mas eu queria dizer para você, sim, eu entendo da vontade de desistir a todo momento. Eu lembro como era, tá? Demorou para mim. E assim como eu ouvi essa pessoa falando do YouTube, assim, da demora dela e do processo, eu queria trazer, em resumo, né, agora finalizando aqui com vocês, mas trazer o quanto também foi demorado para mim. O quanto valeu demais a pena eu ter tolerado passar por todo esse processo e o quanto, de fato, a gente precisa estar conectada com o processo. Uma das primeiras aulas do método Psico Fora da Caixa de criar conteúdo, que é o meu método mais completo, meu curso, assim, com aula gravada, aula ao vivo, convidados, etc e tal, sobre produção de conteúdo só para psicólogas, uma das primeiras aulas que eu coloco lá é sobre o nosso porquê. É sobre encontrar, lapidar o nosso porquê, tanto o porquê mais romântico da coisa, que muitas vezes nós psicólogas acessamos facilmente, mas também o nosso porquê mais, não tão romântico, assim, mais burocrático, sabe? Isso precisa estar muito claro para que a gente coloque sentido na dor que é caminhar um caminho que a gente não sabe que resultado vai trazer, a gente não tem garantia de nada, quando, como, onde, com quem, quanto.
sabe? A gente não tem essa garantia. Então, a gente precisa se apegar em algo. Se apeguem em algo, saiam daqui pensando sobre isso. Por que vocês estão tentando seguir este caminho do posicionamento digital? Por que isso é importante para vocês? E aqui eu não quero só o porquê romântico. Ah, é porque eu quero falar sobre saúde mental. Ah, é porque eu quero levar as coisas boas para as pessoas. Tá bom, isso a gente sabe que todo mundo que quer, né? Aqui, psicólogas e tal, sei que tô falando com gente boa. Vocês querem o bem, querem levar, mas, gente, tem que ter um porquê que seja de vocês. O que vocês querem? Vocês querem captar pacientes? Tá bom. E daí? Qual vai ser o valor de sessão? E para quê? Que vida que vocês querem ter a partir dessa captação de pacientes? Como é que vocês imaginam a rotina de vocês? Como é que vocês imaginam que vocês vão ajudar a família de vocês? Quais sonhos vocês vão realizar através disso? Tenham um porquê extremamente lapidado. Caso contrário, qualquer empecilho, qualquer muro, e a rede social vai te trazer inúmeros muros, mas qualquer um deles vai te fazer pensar em desistir ou até desistir. E o pior, assim, sabe quando a gente fica desiste, não desiste, vai, não vai, acelera pisando freio e tal, nessa assim inconstante sobre a nossa relação com a rede, é muito ruim, porque daí a gente plantou um pouquinho, mas a gente vai lá e mata as flores. E daí a gente decide voltar. Daí a gente planta mais um pouquinho, a gente vai lá e mata de novo as flores. Então essa inconstância não faz bem também para as nossas habilidades de criadora de conteúdo e para nossa relação com os seguidores e com o próprio algoritmo, que, como eu falei, tá ali, né, testando a gente o tempo todo. Então, buscar ser mais constante nessa decisão, nessa tomada de decisão, é bem importante para que você não coloque fora tudo que você está plantando até então, sabe? E siga nutrindo, siga cuidando da terra, siga molhando as suas plantas e lá na frente possa colher os seus frutos, tá? E, sobretudo, né, além disso tudo, você precisa de referências reais, gente, reais, tá? Não queiram, para de uma postagem que vai viralizar, isso não existe. Rede social é processo, é construção. E muitas das pessoas que atingiram um lugar, que estão bem ali na rede, são pessoas que produziram em um alto volume, porque elas puderam, tiveram recursos para isso, etc, etc, etc. Cada pessoa, né, no seu contexto aí de vida, mas produziram um alto volume a ponto de melhorar bem, bastante, assim, as habilidades delas e cada vez mais ir atingindo mais pessoas. Então, você precisa colocar tudo isso, assim, na conta quando você está tentando avaliar como que está sendo a sua produção de conteúdo e quando você está frustrada, sabe? Entenda que talvez você vai precisar de mais volume. Se isso não é possível agora, tudo bem. Só saiba que você vai estender um pouquinho o seu tempo. Você vai precisar estar mais tempo ali até que as coisas talvez comecem a dar um retorno para você, porque o volume ele vai fazer com que você melhore, você vai errar mais mais rápido, sabe? Eu sou muito dessa mentalidade mesmo, assim, né? A mentalidade é uma palavra que tá meio né, hoje em dia, mas é real. Eu sou muito dessa mentalidade de quanto mais rápido a gente erra, melhor, porque daí a gente aprende a melhor maneira de dar o próximo passo, né? Então você vai precisar errar muito, 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 muito para aprender, melhorar, melhorar, melhorar. E eu vejo que muitas psicólogas se travam também aí, porque elas não querem errar, elas querem a garantia de que elas vão dar o passo, de que elas vão fazer, de que elas vão se expor e de que todo o conteúdo vai ter essa garantia de retorno, assim, sabe? Vai dar certo. E daí, cada vez que elas não recebem esse retorno, porque não vão, especialmente no começo, especialmente se não tem muito volume de conteúdo ainda, cada vez que tem esse retorno, tipo, negativo ou não compatível com as expectativas que elas tinham, elas se frustram. E daí pensam, né? Ah, se eu acabar esse relacionamento, sabe? Com a rede, aquela coisa assim. E isso é na base do impulso emocional, né, da frustração que se sente naquele momento, mas precisa parar, pensar, avaliar, tá? Então tem as referências reais também, assim, que vão dar real para vocês, porque senão vocês podem cair em balela aí de outras pessoas e rede social não é fácil, tá? Talvez ninguém assista esse vídeo, né, porque não fala sobre o que as pessoas querem ouvir,
mas eu acredito que fala sobre o que as pessoas precisam ouvir, tá? É isso. Acho que acabei, hein? Assim, nem olhei pro meu roteiro depois. Ai, gente, é isso. Pronto, falei que tava aqui, ó, no meu coração. Vídeo entregue. Comentem aqui se vocês gostaram, porque o seu comentário pode virar o próximo tema de vídeo para mim. Eu tô precisando de ideias, tá? Então, tragam ideias aqui. Me ajuda a te ajudar. Um beijo e até a próxima.